como prometido e anunciado ontem pela Rose Guglielminetti, a gente recebe hoje aqui o psicólogo Ivan Capelato, uma das autoridades aí em psicologia infantil. Olha, nesse mundo de escola, eu acho que ninguém, se você disser o nome dele, vai falar quem que é. Todo mundo sabe. Tudo bem, Ivan? Bom dia. Bom dia a vocês, tudo bem? Bom vê-las. Bom estar aqui na Band de novo, faz muito tempo. Muito, muito bom. Bom, Rose, você quer começar? Eu acho que a pergunta que está todo mundo fazendo, né, e se fazendo, a gente tem visto, Ivan, muitas matérias de pessoas mostrando que a pandemia, ela não só trouxe esse adoecimento físico, a morte, o luto, o adoecimento, as sequelas, mas também um adoecimento emocional com um aumento de pessoas com depressão, com angústia, com desesperança. E a minha pergunta para você é: quais são os efeitos emocionais dessa pandemia nas pessoas, com a mudança que nós tivemos, de repente nos vimos confinados, tivemos que lidar com a morte por atacado, qual que é a sua avaliação nesse sentido? Bom, gente, eu sempre que vou falar a respeito de reações das pessoas, sequelas, consequências, eu faço uma premissa que é assim: de quem que nós estamos falando? Então, existe uma porção de gente que é mais lúcida, por ser mais lúcida é mais preocupada, por ser mais preocupada, tenta seguir as regras aí, os protocolos. Por seguir os protocolos, fica em casa, coloca os filhos aí na obediência aí do Ministério da Educação, das Secretarias da Educação, assistir a aula online, e poupa os mais idosos. Agora a gente tem que poupar as crianças também, porque esse bichinho começou a atacar as crianças. Então, assim, existe um grupo, uma porção que tem medo, se protege, segue regras, segue limites. E existe uma outra porção, infelizmente uma grande outra porção, que tem uma dificuldade muito grande de lidar com frustração, de lidar com falta de poder, e está aí sem máscara, expondo os filhos, expondo os idosos da família. Então, assim, de quem que nós estamos falando? Então, eu vou falar dessas pessoas mais saudáveis, que estão em casa, e o que acontece com elas. Eu vou começar pelas crianças, que infelizmente, por incrível que pareça, infelizmente, são as que mais estão sofrendo, principalmente as de 2 a 11. Tá? Então, o que eu tenho visto, o que meus colegas da universidade têm visto, o que meus colegas do grupo de psicanálise têm visto. A gente começou a receber uma intensidade muito grande, crianças, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, mais irritadas, mais irritáveis, mais hiperativas, tristes, porque elas perderam, assim como os adolescentes e os adultos, essas crianças perderam a maior riqueza que nós, os humanos, temos, que se chama ambiência. Então, o que é uma ambiência? A ambiência é aquele lugar onde eu posso fazer aquelas coisas. Então, a ambiência de casa tem escovar o dente, tem que almoçar, jantar, dormir na hora certa para as famílias saudáveis, né? Então,
Na ambiência da escola tem o parquinho, o banco de areia lá, tem os amiguinhos, a tia, né? A tia, que ora é agradável, ora dá bronca, tem o intervalo, tem o recreio. A perda da ambiência trouxe para as crianças saudáveis uma depressão. Eu apelidei essa depressão atual que a pandemia tem trazido para eles de uma depressão branca. É um desespero interno, né, de querer ver a tia, o amiguinho, a avó. E aqui, online, tudo bem, resolve um pouquinho, mas falta o cheiro, falta a professora, a tia querida, andar no meio da classe para ver como é que está lá a feitura da aula de arte, a feitura da caligrafia, da letra cursiva que alguns estão aprendendo. Então, a perda da ambiência traz uma depressão em algumas crianças, em adolescentes saudáveis que estão em casa, traz o tédio, traz o risco de alguns deles começarem a se envolver de uma maneira compulsiva com os jogos, com as redes, e até algum tempo atrás eu postei que nós pegamos do TikTok algumas imagens de pessoas ensinando como se enforcar, como sufocar. E imagine um adolescente que está em casa, entediado, já brigou com o pai e com a mãe, porque eles estão convivendo todo dia, todo mundo junto. A ambiência se tornou tóxica, né? E aí vem alguém lá e diz que se ele dormir com a travesseiro amarrado, com o esparadrapo no rosto, ele vai sair do corpo às 3 da manhã e vai encontrar. Então, assim, a mídia doente, as redes doentes também invadiram o mundo desses adolescentes. Muitos deles aí estão se machucando, estão perdendo a vida. E os adultos, então vamos pensar nesses adultos que estão confinados, os que podem trabalhar online, estão trabalhando online. E aí, esse marido e essa mulher, vamos imaginar que estão juntos lá, eles começaram a conviver como nunca conviveram, o dia todo dia juntos. Então, o que tem acontecido aí que eu posso falar para vocês? Alguns adultos, então a mãe, né? A mãe que ela tem que ser mãe dos filhos, esposa do marido, professora dos filhos, porque se ela tem filhos menores, ou mesmo filho adolescente, daqui a pouco ela vai lá para ver se ele está jogando enquanto assiste aula, se ele está dormindo com o computador ligado. Então, perdeu um pouco a identidade. Esse homem que está lá online, daqui a pouco ele está lá conversando com a equipe dele, entra o filho, papai, então, assim, desconstruiu a ambiência para o adulto também. Alguns conseguem descobrir no companheiro, na companheira, valores, e daqui a pouco, como outro dia uma senhora me disse, nossa, eu estou surpresa, casada há 30 anos, eu estou surpresa com meu marido, né, 2 filhos adolescentes, ele está se entregando aos filhos como nunca fez, nossa, eu voltei a amá-lo, né, e eles estão bem, então... E gente que na convivência descobriu mais ainda aquilo que é o podre do outro, né? Nossa, esse cara não me ajuda na cozinha, fica irritado com os filhos. Então, assim, o que tem acontecido para as pessoas que estão respeitando aí as regras, os conceitos científicos, tudo. O que é mais preocupante
é que dentro desse tudo, muita gente está tomando remédio antidepressivo, ansiolítico, né? Muita gente está ansiosa, muita gente com medo. Eu tenho tido alguns casos de adultos com pânico, né? O pânico, às vezes chega a entrega da comida que ele pediu por telefone lá e daqui a pouco ele está jogando álcool no meio de tudo e desesperado, um pânico terrível. Acorda no meio da noite, ansioso, às vezes assustado, cheio de pesadelos. Então, assim, pouca gente tem suportado esse confinamento, essa quarentena, de uma maneira mais agradável. As crianças que têm suportado as aulas online, a vida em casa, são crianças que já tinham problemas antes, principalmente de timidez. Para o tímido, o confinamento foi maravilhoso. Ele não tem que conviver no pátio da escola, não tem que conviver Então, assim, nós temos uma coisa, uma couve-flor aberta de problemas, mas a maior parte das pessoas que têm aí um bom juízo crítico, que estão em casa, estão sofrendo. E alguns seguram sua depressão aí, mas muitos estão bebendo toda noite 2 taças de vinho, um esquinho a mais. Muita gente está usando o álcool como um remedinho para poder suportar isso. Então, assim, o que eu tenho dito, Zezé, Rose, se houver, tomara que haja uma pós-pandemia, nós vamos ver um fenômeno assim. Quem é lúcido, super saudável mentalmente, ficou mais lúcido. Quem não tem uma lucidez organizada vai estar doente. E provavelmente a gente vai ter essa divisão grande entre as pessoas que obedecem a esse confinamento. E temos aquela outra porção que negam o bichinho, não usam máscara e não se preocupam aí, eu chamo de... Outro dia eu estava conversando com um colega da Unicamp, eu falei, são assassinos volantes, entende? Eles vão para a inauguração da boate, voltam para casa, vão na casa da namorada, encontram um amigo que tem pais com comorbidades em casa. Então, estas pessoas que têm uma dificuldade de frustração, uma dificuldade de juízo crítico, elas também vão estar piores, vão estar mais narcisistas, com mais ódio, com mais agressividade e fazendo um esforço interno terrível para continuar negando tudo isso que a gente está passando. Não sei se eu fiz um resumão, mas se eu conseguir responder, Rose. Eu fico pensando, assim, hoje a gente vive um momento assim, de muita divisão, de muito confronto. Eu já estava lendo aqui no Facebook o pessoal assistindo e uma figura, a comunistinha da Zezé, não sei o quê. A gente já vive as pessoas se rotulando, pessoas tendo uma dificuldade grande de discutir as coisas. Aí, Ivan, quando você fala isso, a sensação que eu tenho é que essa divisão ela vai se aprofundar depois, quando houver um outro momento em que as coisas estarão mais tranquilas. Sim, essa divisão ela vai se aprofundar e o risco, Zezé, é que essa divisão, essa polarização, comece a provocar
um aparecimento de guetos, de pequenas comunidades, como tem acontecido. A polarização política, que começa lá em 2018 e se estende por 2019, teve seu ápice o ano passado, 2020, quando esse bichinho nos pegou. E aí, vocês devem ter observado, como jornalistas, vocês devem ter observado que houve um impulso muito grande na questão da polarização. Um impulso, uma agressividade muito grande na polarização. Em 2018, nós tínhamos discussões. Em 2019, nós começamos a ver famílias se separando por causa de polarização política. Em 2020, nós começamos a ter agressividade nas redes, uma coisa assim extremamente perversa. E então, provavelmente, se houver uma pós-pandemia, esta coisa que nós estamos construindo, infelizmente, a divisão de um país, a divisão de... ela vai estar... Veja, se vocês pegarem um histórico das notícias da mídia de 2018 agora para 2021, vocês vão notar um fenômeno que me assustou muito. A intolerância aumentou de uma maneira terrível, com uma agressividade terrível. Nós aumentamos o preconceito. E agora o preconceito é essa questão do negro, essa questão do pobre, o preconceito contra o idoso. Tive algumas informações em um caso de, num lugar, uma padaria de manhã, alguns jovens tirarem um idoso de dentro da padaria. A questão da máscara, que alguém quer entrar no lugar sem usar máscara e provoca uma confusão grande. As doenças internas, as doenças mais antropofágicas, as doenças mais terríveis, como a pedofilia e o horror à criança. As crianças estão em casa com padrasto, mãe e pai. Acabamos de ver esse fato terrível aí desse menino Henry aí que foi morto. Ele não é o primeiro. Nós temos uma série aí, lembra da Nardone, lembra de tudo. Agora imagine, então, dentro de casa. Então, surge a facilidade daquele tio pedófilo, avô pedófilo, pai pedófilo, padrasto pedófilo. Surge essa coisa, existe uma doença que é o horror à criança, principalmente entre 1 ano e meio e 5 anos, como esse menino Henry estava. O horror à criança, ele vem de pessoas que tiveram um abuso físico, moral, sexual, durante essa fase, antes dos 6 anos. E aí existe uma necessidade de agredir essa criança. Então vocês vão encontrar isso. Isso vai geralmente, isso não vem parar aqui comigo inicialmente, isso vai para o sistema judiciário, para a polícia, né? Mas imagine agora, todos dentro de casa, as crianças dentro de casa, a facilidade que isso aconteça é muito grande. Professor, diante desse diagnóstico cruel, vamos assim dizer, terrível que o senhor está trazendo para a gente em relação à criança, por exemplo, qual que seria a melhor medida? Hoje há uma discussão muito grande sobre a reabertura das escolas e o fato de que, principalmente, as crianças menores, elas têm adoecido por conta de ficar longe dessa rotina da escola. Sim. A depressão. A depressão. Como eu falei. Diante de tudo isso, seria melhor, então, essa criança voltar para a escola, mesmo com a pandemia, em que as escolas obedeceriam todas as regras sanitárias? Qual que seria o efeito menos nocivo diante dessa pandemia? O que a gente faz? Qual que seria?
Então, Rose, eu vou colocar a minha posição como cientista, como psicanalista, né, com 49 anos de estrada aí na minha profissão. Então, de novo eu vou dizer, de quem nós estamos falando? De que escola nós estamos falando? Então, uma escola que se proponha a seguir o protocolo de segurança, álcool, distanciamento e tudo mais, eu acho que todas as crianças deveriam voltar para a escola, entende? Então, não só por causa da depressão, mas também a retomada da ambiência, um pouco diferente, que vai ficar de máscara e tal, mas a retomada da ambiência e também a saída de casa, sair um pouco de casa, ficar longe de casa. O problema é que, como a gente não conhece ainda, não sei se vocês perceberam, que a gente conhece tão pouco a respeito desse coronavírus, a cada momento ele nos surpreende. Antigamente a gente protegia os idosos, agora estão as pessoas de 40 anos, né? Tivemos mortes de pessoas de 24, 26, de 8, de 10. Então, assim, mas como que a gente se defende desse bichinho? Com cuidados sanitários que pode ser que não sejam suficientes num determinado momento, mas se a escola se propuser a fazer um cuidado sanitário aí rígido, ter gente para olhar aquelas crianças, a escola está aí testando os seus professores e os professores também se colocarem em quarentena para não irem para uma festa final de semana e segunda-feira irem para uma sala de aula, né? Então, assim, se eu falar, a saúde mental é que rege isso, mas eu gostaria que todas as crianças estivessem dentro de uma sala de aula. Agora, deixa eu te perguntar, já passo para Zezé. O ano passado, uma discussão que surgiu assim, bem velada entre os gestores de saúde era de que o negacionismo ou a falta de empatia por conta da doença se dava porque estava se matando idosos e não crianças. O senhor acha que isso demonstrou aí um lado cruel da humanidade? Porque eu tive até prefeito falando o seguinte, olha, se fossem crianças, as pessoas iriam parar, seriam mais solidárias, atenderiam as regras e não negariam essa doença. Como é idoso que está morrendo, o povo pouco se importa. Você acha que há uma intolerância mesmo em relação a idosos e se fossem crianças as pessoas teriam mais um pouco de humanidade? Então, Rose, de novo eu vou dizer de quem nós estamos falando. Então, assim, existe sim uma intolerância em relação a idosos, isso é estrutural, tá? Mas o negacionismo, ele não nasce em cima da vítima maior do Covid. O negacionismo nasce de um estado chamado narcisismo. Então, é uma coisa que vocês veem aí quando a mídia mostra pessoas aglomerando, não são jovens só, são pessoas de alguma idade também. Outro dia nós tivemos aquele encontro de idosos numa festa aí. Não, ontem a polícia aqui em Campinas fechou um bingo, Zezé, e eu estava olhando as fotos e os vídeos, tinha idosos lá no meio, sem máscara, tudo lá no bingo. Então, o negacionismo, né? Não, independe. É a saúde mental que está em jogo, gente. O que está em jogo para a gente discutir isso é a saúde mental. Sempre lembrar de quem nós estamos falando. Então, o negacionismo, ele nasce de um composto que é o narcisismo, que é esse sentimento de poder, esse sentimento de nada vai acontecer comigo, esse sentimento de eu mando, esse sentimento de é do meu jeito. A primeira cena
que me chocou muito na TV foi quando aquele desembargador em Santos, o desembargador do tribunal, ofende aqueles guardas civis lá, metropolitanos, dizendo, você sabe com quem você tá? O guarda pediu para ele colocar máscara, não sei se se lembram, e ele disse, você sabe com quem você está falando? Né? Você percebe, eu não tenho que seguir regra, eu sou isento. E nem falou do bichinho, nem falou do Covid, ele falou da máscara. Então, o negacionismo é uma psicopatia que envolve um narcisismo, né? Que é a base da psicopatia, eu sou o que eu sou, e ninguém vai mandar em mim, e nasce de uma perversão, que é a perversão, perverter o sentido do que está acontecendo. Então, é ir para o lado contrário da ordem, o lado contrário do que está sendo dito, o lado contrário da ciência. Lembram-se, há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, se beber não dirija. Uhum. Então, houve um negacionismo em relação a isso estupendo. Quando aquilo começou a ser veiculado nas mídias, aumentaram os casos de gente batendo carro bêbada, atropelando bêbada. Então, assim, o negacionismo é essa postura narcísica que as pessoas que têm uma personalidade psicopática têm. Então, não é simplesmente não acreditar no vírus, duvidar do vírus, é transgredir a lei, qualquer lei. Se beber, não dirija, não pode entrar sem camisa na padaria, moço, mas eu entro, entende? Eu tenho liberdade, eu entro, eu já vi cenas assim, né? Tá escrito lá, não entre sem camisa aqui nesse ambiente, ele entra, não fume aqui, fuma. Então, o negacionismo é uma reação patológica a qualquer ordem, Então, doutor Ivan, a gente está aqui nessa briga, né, desde antes da pandemia estourar no Brasil, como estourou no ano passado. Na briga com muita gente, tomando pedrada e dando pedrada também, porque eu não tenho muita paciência. Mas a gente percebe que o que a gente fala não entra. Eu vejo pelas pessoas aqui, pelos comentários, que aqueles que falavam X, com tudo que aconteceu, continuam falando X. Tem alguma maneira que a gente pode mudar a nossa abordagem enquanto jornalista para poder ser um pouco mais transformador ou esquece? Zé, eu não sei assim qual é o conceito que você especialmente tem, né? Você aí que vive no jornalismo há tanto tempo, já viu e ouviu tanta coisa política e eu não sei qual é o conceito que você tem sobre saúde mental. Então eu vou começar por aí para te responder, tá bom? Tá. O que é uma pessoa que tenha uma suficiente saúde mental? É uma pessoa que tem empatia, então ela consegue se colocar no lugar do outro, compaixão, consegue perceber que há um sofrimento nesse outro, e uma ética interna. O que é uma ética interna? É a capacidade de perceber, por exemplo, na regra, na lei, um valor que eu tenho que respeitar, mesmo que seja contra o que eu penso. Então, esse tripé, empatia, compaixão e uma ética, valor, um valor interno, né? É isso que dá um arcabouço de uma suficiente saúde mental. Então,
Quando o jornalista fala, quando o cientista fala, outro dia eu escutei o Nicoleles falando aí do desespero dele em tentar convencer as pessoas a perceberem que a gente está numa guerra, né? Que vai durar muito tempo se a gente não... Então, assim, como é que você vai atingir? Quem tem empatia, compaixão e ética tem senso crítico, juízo crítico, um superego que a gente chama, né? E consegue, mesmo se sentindo prejudicado, tem que ficar em casa, tem que fazer quarentena, consegue suportar isso. Como que o jornalismo, como que o cientista vai poder atingir uma população cuja saúde mental não é constituída nesse tripé? Então, como que a gente poderia dizer, que palavras usar para que a gente pudesse tocar alguém que não tem essa construção desse tripé? É muito difícil, muito difícil. Muito professor. Difícil. Aí, só mais uma pergunta. Hoje. Aí, o que eu penso é o seguinte: nós temos aqui, quase que diariamente, também apontado como um dos grandes responsáveis por essa situação que nós vivemos hoje, né, o presidente da República, que se comporta assim como um negacionista em várias situações, da vacina, de promover a aglomeração, não usar máscara, chamar de boiola quem usa máscara, quem se assusta com a doença, né? E, assim, eu poderia ficar falando a manhã inteira tudo que ele já fez. Essa pessoa, se ela mudasse o comportamento dele, já tem muitos seguidores, ele conseguiria reverter parte desse pessoal para o time dele, ou essas pessoas passariam a não gostar mais dele? Essas pessoas passariam a não gostar mais dele. Pois era isso que eu ia perguntar e eu quero complementar. Então, independentemente de quem representa ou da verdade, as pessoas vão continuar buscando reafirmar aquilo que elas pensam. É isso? Doente é doente. Isso. Então, outro dia, eu e meu filho Igor, nós fizemos uma live sobre da onde vem a maldade, de onde nasce a maldade. E uma das questões que nós abordamos é por que o mal, programas de TV, o mal, por que isso atrai tanto a gente? Porque é a nossa Constituição primeira, né? A maldade, o narcisismo interno, o narcisismo primário daquele bebê, daquela criança, que tem que ser educada para poder lidar com essa coisa que é humana, que é complicada. Então, eu estou usando isso para dizer a vocês assim, quando alguém faz um discurso que me ajuda a negar meus problemas, que me ajuda a negar o que eu tenho de pior em mim, eu faço uma adesão a isso. Se no meio do caminho essa pessoa muda de postura, eu fico contra ele. Ele entrou no outro lado da polarização. Então, uma mudança de postura de um líder que conseguiu angariar pessoas por causa de fazê-las aderirem por causa dos seus problemas pessoais, ele vai ser inimigo, porque essas pessoas já constituíram esse papel, essa ambiência, essa pertinência, percebe? Então, o que acontece, por exemplo, dentro do tráfico. Às vezes, algum patrão de droga, algum chefe de tráfico muda de postura, ele vai ser morto pelo que está abaixo dele, porque os outros que o seguiram seguem a bandeira dele. Se ele vira a bandeira, ele fica inimigo. Então,
é o que acontece, por exemplo, nas mídias com esses youtubers, às vezes essas pessoas são jovens, né? De repente, eles começam a perceber uma coisa nova na vida deles e mudam o discurso, perdem os seus seguidores e alguém assume esse lugar. Então, é assim com o pastor, com o padre, é assim com o líder político, é assim com todo mundo. É assim com aquele professor querido que conquistou os alunos, que fez os alunos pensarem, e de repente ele muda um pouco o seu discurso, ele passa a ser odiado. Então, posso fazer um complemento científico aqui? Em 1919, Freud, percebendo um pouco dessas coisas pelos movimentos que estavam acontecendo na Europa, ele escreveu um dos textos que eu mais gosto, que se chama Das Unheimliche, o estranhamento, o estranho. Heimlich, em alemão, significa aquilo que é caseiro, aquilo que é do jeito que é conhecido, aquilo que eu sempre espero a mesma coisa. Quando a gente põe o on na frente, unheimlich, a gente faz aparecer o estranho, o estranhamento. Quando uma pessoa... Então, antigamente, nas cidades, havia, aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, os ciganos, né? Aquelas tribos de ciganos que andavam de cidade em cidade, nômades. Quando chegava um cigano numa vila, numa cidade, numa comunidade, eles eram os estranhos. Aí as pessoas se fechavam, se recolhiam e ficavam tentando fazer aparecer para o estranho um mal. O cigano rapta a criança. E aí, então, todo mundo se unia, ia lá, destruía o acampamento. Acho que vocês conhecem essas velhas histórias aí do nosso país, de outros países. Quando uma pessoa muda o jeito de vestir, ela fica estranha para quem está acostumado com ela e vai receber uma agressão. Quando uma pessoa que tem um grupo, tem uma família, muda uma opinião, ou começa a seguir uma opinião aí que escolheu, fica estranho. Então, psicanaliticamente, o estranho é esse sujeito que, mesmo na convivência, mudou alguma coisa. Mudou o estilo, mudou a maneira de pensar, criou uma fala nova sobre alguma coisa, vai ser agredido. Então, esse é o princípio mais importante do líder, né? O líder, ele tem que manter a palavra, ele tem que manter a ideia, ele tem que fazer com que as pessoas façam uma adesão à ideia. Então, de novo eu digo, de quem nós estamos falando? Há líderes e líderes e líderes e líderes, né? Então, vocês veem isso no futebol, né? Nas torcidas. Eu me lembro aí quando o Santos mudou a camisa de branco e preto para outra cor, as pessoas foram lá, quebraram o portão, queriam agredir o presidente, o treinador. Acho que vocês se lembram disso? Lembro. Então, assim, tudo que sai da mesmice se torna estranho. E esse estranho do Freud. E o estranho tem que ser destruído. O estranho gera ódio na gente. O estranho gera intolerância. Então, assim, respondendo a sua pergunta, se o presidente mudar o discurso, provavelmente ele vai ganhar inimigos. Agora, professor,
A gente já vai terminar, que eu acho que o senhor deve ter compromisso, né? Não tem. Não tem? Eu nem sei quanto tem. Eu terei o dia para ficar com vocês, porque vou matar a saudade também. Eu não tenho nada. Sexta-feira eu não tenho nada. Então tá bom. Se algum ouvinte tiver alguma pergunta e quiser enviar para a gente no Facebook, pode mandar. A minha pergunta, assim, diante de tudo isso que o senhor colocou, é o seguinte. Então, essa intolerância, esse ódio, essa, eu vou chamar de crueldade, que está emanada agora, e que as pessoas, porque assim, até então, as pessoas estavam encobertas, e o que se fala é que quando você tem um político, um líder, que expõe ele mesmo a sua própria intolerância, o seu próprio ódio, ele estimula outras pessoas a também se posicionarem em relação a isso. A minha pergunta é, as pessoas já eram tudo isso, mas elas estavam escondidas, e depois que vem alguém que tem voz, que tem uma certa não, que tem uma boa repercussão naquilo que ela fala, ela estimula a pessoa a se posicionar também. Então, assim, ninguém se transformou naquilo, a pessoa já era, e ela só se expôs. Exatamente. Há um tempo atrás, Zezé, Rose, houve um caso também que eu fui convidado depois a falar numa cidade costeira, não me lembro bem o nome da cidade, houve um problema com uma criança lá, a morte de uma criança, e acusaram uma pessoa, uma senhora da comunidade, e ela foi linchada até a morte, esquartejada no Guarujá. E depois descobriram que não foi ela. Mas por que essa horda foi lá e fez isso? Porque eles ficaram com pena da criança ou se colocaram no lugar da criança? Não. Foi a grande oportunidade da gente poder fazer a maldade em nome de justiça, em nome de... Então, assim, quando você vê pessoas, né, que de repente se aliam a pessoas que estão, os youtubers, ou pessoas aí com algum poder político, quando você vê essa adesão, você tem que pensar que a pessoa está usando aquele, para poder colocar, a gente chama de ab-reação, poder colocar para fora o que ela é e tem. Então, assim, existia um ditado antigo, não sei se existe ainda, porque agora está tão complicado isso, mas a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz a loucura, a ocasião faz a gente colocar a nossa loucura para fora. Né? Então, somos nós, entende? Ninguém nos incita a fazer o que ele quer. As pessoas apenas abrem espaço para que a gente possa distribuir nossa loucura, abençoados e autorizados. Lembra lá do dia 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, que o Trump disse para as pessoas invadirem o Capitólio, tivemos 5 mortes, Não, mas a maior parte daquelas pessoas, elas não estavam fazendo aquilo em nome da política, em nome da justiça. Era um prazer de destruir, vocês devem ter visto, gente caracterizada, o prazer de destruir. Então, assim, qualquer líder, qualquer pessoa que tiver algum poder pode estimular o que há de pior em nós a qualquer momento. Então a saída é buscar alguém que possa estimular o que é de melhor em nós. Isso. Existe muita gente tentando fazer isso hoje, né? Estimular o que é melhor em nós. Mas, infelizmente, a nossa constituição como humanos, ela faz aparecer... Nós temos uma glândulazinha
no cérebro, uma pecinha no cérebro, que se chama amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela nasce aos 45 dias de vida fetal e nos acompanha até a morte. E a amígdala cerebral, ela nos ajuda a saber qual é a nossa ansiedade, o que a gente está querendo. Fome, sede, sexo, ela nos ajuda a perceber qual é a nossa ansiedade, a nossa necessidade. O bebê, por exemplo, quando nasce, já a amígdala está funcionando desde que ele tem 45 dias dentro da barriga da mãe. Ele chora porque ele está com fome. Então, se a mãe demora para levar o seio até ele, ele aumenta um tom no choro, que ele começou a chorar de raiva, porque ele sentiu medo que ele não fosse ser alimentado. Essa é a nossa Constituição. Entende? Todas as vezes que a gente tem uma frustração, a gente tem medo e tem raiva. Quando existe socialmente, na escola, a possibilidade de nós colocarmos para fora esta raiva nossa, vamos fazer um movimento contra o professor, vamos tirar o professor daqui, vamos... Então, um líder começa, ele estimula. Às vezes, pessoas que nem sentem aquilo. Na época da Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt, ela escreveu um livro sobre Eichmann, Adolf Eichmann. E nesse livro ela conta que Eichmann era um pai maravilhoso, realmente ele era um pai maravilhoso, cuidador, um marido amante fervoroso da esposa, o melhor amigo que alguém podia ter, e ele ajudou a levar para a Câmara de Gás 6 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele seguia a voz do líder, de Hitler. Né? Ele era um bom soldado e ele usava o pensamento de Hitler para colocar as coisas más dele para fora, quando no fundo ele era um homem muito bom, ele era uma pessoa boa, ele não fazia mal, mas era autorizado a fazer mal. Então, como é que nós vamos fazer alguém ter um discurso para o bem? Vocês veem alguns movimentos aí de vamos dar comida para os pobres, vamos cuidar das crianças, e vamos. Mas vocês já devem ter visto que isso tem começo, meio e fim. Toda campanha tem começo, meio e fim. Envolve algumas pessoas, no momento seguinte envolve outras pessoas, porque... e anonimamente. Porque a nossa Constituição, para quem não tem o tripé, que eu falei, da empatia, compaixão e ética, a nossa Constituição, ela faz com que às vezes a gente sinta um prazer na maldade, um prazer na crueldade. Nós estamos numa estrada, houve um acidente do outro lado da estrada, com gente presa no carro, morte. Vocês já devem ter visto que todo mundo para ver aquilo com uma curiosidade assim, sádica. Não é por compaixão, percebe? Porque não vai poder fazer nada. Então, assim, a Constituição humana, às vezes, ela faz com que a gente não perceba, inconscientemente, né? Com que a gente não perceba o que a gente está escolhendo. O que a gente está escolhendo para... Uma vez eu, na época da FEBEM, lembra da FEBEM, nos anos 80, eu ajudava lá em Mojimirim alguns meninos criminosos lá, e um menino chamado Eduardo, de 16 anos, ele estava lá porque ele cortou uma senhora com um caco de vidro, ele assaltava com um caco de vidro ali perto do Samaritano, do Hospital Samaritano, naquela avenida que eu não sei o nome. Aí eu comecei a ir atender esse menino, e um dia, chorando, ele me disse assim: tio, eu
raramente pego as coisas que as pessoas têm, relógio, corrente, dinheiro. O meu maior prazer, quando eu pego o caco de vidro e enfio no vidro aberto, para quê? É ver a pessoa ter medo de mim. E aquilo serviu para uns estudos meus sobre essa coisa do narcisismo, percebe? Submeter o outro a algo. Quer dizer, o grande ganho não é o relógio que eu tirei ou a corrente que eu puxei. O grande ganho é fazer, eu vou usar uma palavra que ele falou, é ver o bacana tremer. Então, isso entra. A questão política, sociológica, a diferença social, entra o nosso sentimento de inveja, entra. Eu tive um amigo muito especial que viveu comigo muito tempo, infelizmente já morreu, que era o Dr. Oswaldo de Loreto, um dos psicanalistas mais importantes que esse país já teve, uma mente brilhante. E uma vez ele fez um seminário conosco e no seminário ele disse que o que liga o aluno ao mestre, o que liga o sujeito que se filia ao outro, ao grande líder, é a inveja e não a identificação. Então você imagina que de repente essas pessoas que se arriscam a dizer coisas na internet e tal e começam a ganhar um monte de seguidores, é um sentimento invejoso, inconsciente de que eu queria estar fazendo isso, então eu vou fazer em nome dele. Se ele muda de opinião, eu agrido, porque ele foi o que permitiu que eu usasse a minha maldade. Meu Deus. Professor, bom, nós temos... O nosso programa está acabando, eu tenho que chamar o comercial. Desculpa. Quero agradecer a tua disponibilidade, eu amei a entrevista, a Zezé também, imagino que os ouvintes também, foi assim esclarecedora. Nós vamos convidá-lo para vir outras vezes para bater um papo conosco aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos, né, Zezé? E por fazermos que a gente possa entender um pouco mais o ser humano. Bom. Eu agradeço vocês, matei a saudade de tantas vezes que a gente já se viu no passado, mas olha, só me convidar, para mim é um prazer estar aqui. Espero que as pessoas tenham compreendido aí um pouco, o tempo às vezes não deixa a gente explicar muito bem, mas espero que eu tenha aberto um pouco a consciência de todo mundo. Foi ótimo. Obrigada, professor. Obrigado a vocês. Grande.